demais, é muito bom. Fazer um churrasquinho para comemorar alguma coisa. Eu não tô comemorando nada. Comemorar a saúde, a gente tem saúde. Não, eu tô com 13 desfalques, eu vou falar sobre isso. Tá rindo de quê, garoto? Tem entretenimento, né? Não sei pra quem. Ele também tá, que ele tá esfregando a mão com o Hoje tem entretenimento. Oração, rapaz. Ih, lá vem ele, se achando, né? Ele nunca se achou tanto Você como ele tá se vê? achando. Só porque empatou com o Flamengo? Nossa. Ah, tem oração não, cara. O Vasco tá 5 jogos invictos. Bom, João. 5. Bom. Tem Vasco e Bahia hoje, em São Januário. Rodada atrasada também do Brasileirão. O Vasco também estava com esse jogo. O Vasco precisa ganhar para se distanciar da zona de rebaixamento. E se ganhar, me ajuda. Por favor. Não vem com esse negócio de Bahia. Se ganhar, o quê? Começa a sonhar. Cuidado. Só isso que eu digo. É só isso. Cara, o Vasco também tem muitos desfalques, muitos mesmo, assim, além do Jair, do Tietê, do Lucas Piton. Tem também a ausência do Robert Rana pelo protocolo de concussão, com a pancada que ele acabou sofrendo no jogo contra o Flamengo, junto com o Barros. O Tietê fora mesmo. O Tietê, pelo menos a informação que eu tenho, nem o Lucas Piton, nem Tietê e nem Thiago Mendes voltam para essa partida, tá? Então ali a galera até tá me lembrando, o Adson também tá lesionado, o Jair, o próprio Thiago Mendes, que eu já tinha falado aqui. E aí você tem também o grande desfalque para mim do Vasco hoje, que é o Ryan. O Ryan suspenso é um jogador hoje insubstituível. Porque o Carlos Andrés Gomes não tem como substituir o Ryan? Não. É porque o Ryan é uma peça crucial, o principal jogador do Vasco na era Diniz, junto com o Felipe Coutinho também, que vem fazendo grandes partidas. Então, a provável escalação, até segundo eu apurei ontem, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, o Cuesta na lado direito da zaga, Lucas Freitas substituindo o Robert Renan, e que também não é nenhum desastre. E vem bem o Lucas, ele vem bem. E na esquerda ele vai manter o Pumita. Hugo Barros na posição de volante, um pouco mais à frente o Carlos Andrés Gomes, Coutinho e tem o Nuno. O Nuno é dúvida ainda, tá? Porque o Nuno sentiu dores na partida contra o Flamengo depois do pisão que ele sofreu do Bruno Henrique. Mas é um jogador que deve atuar, pelo menos o que eu ouvi é que ele deve atuar apesar de no sacrifício. E lá na frente o Verratti é o centroavante que a torcida do Vasco vem contestando, mas na ausência do Ryan, com o Nuno não estando 100%, não tem como você abrir a mão do Verratti nesse momento. Então acho que é o melhor Vasco possível para essa partida. Se tivesse uma opção, você abriria a mão do Verratti nesse momento? Fernanda, eu sou muito grato ao Verratti. Esse é o grande debate, eu acho, agora, hein? Já falei 1000 vezes aqui o quanto eu gosto do Verratti. Se o Cebolinha fosse pro Vasco. Ai. Já falei. Eu optaria pelo Verratti no banco se tivesse a oportunidade, porque eu acho que o campo tem que ser respeitado, cara. O Vasco tem o Verratti, para mim, como o maior jogador de identificação pós-Nenê. Ninguém teve tanta identificação com a torcida do Vasco quanto o Verratti. Se ele ganhar a Copa do Brasil, caso o Vasco ganhe a Copa do Brasil, ele vira ídolo. Não da primeira prateleira, mas ele vira ídolo. Porque ele é um jogador que vai conseguir um grande título num momento ruim do Vasco, digamos assim, depois de tanto tempo. Mas, cara, pro estilo de jogo do Fernando Diniz, o que o Verratti tem apresentado dentro de campo tem muito mais a ver com a disposição, com a liderança, com o sem bola. Isso é indiscutível. O Verratti é um cara que tem que ser muito respeitado. Mas por que não testar uma formação? E o que eu mais fico colocando aqui como crucial no Flamengo, o Pedro não banca? O Arrascaeta não banca quando estava mal? O Bruno Henrique não banca? No Palmeiras, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que hoje estão comendo a bola, eles também não já foram banco? No Botafogo, os jogadores que quando não estão bem, eles também não são bons. Por que no Vasco, o centroavante, que, repito, sou grato, é artilheiro do Brasil, mas não está vivendo uma boa fase, não pode ser banco? E Pedrosa, eu acho que o papel de um cara que é considerado ídolo para muitos torcedores do Vasco também tem isso. Claro. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que, obviamente, todo mundo sabe que eu não gosto pessoalmente falando, mas respeito muito como profissional. O Diego Ribas, em 2018. Na ocasião, Diego Alves e Diego Ribas foram reservas por Dorival Júnior. O Diego Alves teve uma postura e o Diego Ribas teve outra. A postura do Diego Alves extremamente negativa, como um ídolo. A do Diego Ribas foi perfeita. Aceitou e entendeu que naquele momento era o melhor para o time, para a equipe. E se o Verratti, ele entender, ele vai ser mais ídolo ainda. Ele virar para o torcedor e falar assim, eu como ídolo eu entendo que a minha saída do time vai ser melhor para o time. Então tá tudo bem. E é só nesse momento, tá? Isso não quer dizer, eu sempre falo isso aqui, não quer dizer que o Verratti é descartável, que o Verratti não sabe mais jogar. Não, nada disso, pô. Ele continua sendo importantíssimo e eu tenho certeza que ele ainda vai ser muito importante pro Vasco esse ano. Mas se o campo tá te falando que ele não tá conseguindo render o que a gente espera que ele renda, nem bola aérea ele tem conseguido ganhar, cara,
É normal, isso faz parte do futebol. E sabe o que aconteceu no ano passado pra gente ir pro break? Lá no Botafogo, não foi porque o campo tava falando, mas porque o estilo de jogo tava pedindo o Igor Jesus Também no tem lugar isso do aí. Tiquinho Soares. É isso. E o é Tiquinho isso. Soares passou o segundo semestre todo no banco e entrava, às vezes, como 8, O às vezes Cássio como no 9. Corinthians virou e falou assim: E ó, sempre- você é reserva, não É tem isso. problema. Assim é o futebol. Vamos beber água? São 2 litros por dia no mínimo. Por favor, não troca o canal, que a gente vai voltar. Eu já falei. Se você deixa o canal, a televisão ligada, você ajuda a gente. Gosta do nosso trabalho? É assim que você ajuda a gente. É assim que você Dito consome isso, o nosso gol trabalho. do Verratti. E tá aí, você acompanhou nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, Fernandinha Maia e Vene Casagrande sobre esse jogo de Vasco da Gama e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é uma partida adiada e que o Vasco precisa muito da vitória. Uma vitória hoje, por exemplo, colocaria o Vasco 5 pontos na frente da equipe do Vitória, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Vitória está em 17º lugar e uma vitória seria de suma importância para a equipe do Vasco da Gama do técnico Fernando Diniz. O Pedrosa atualizou para vocês a provável escalação com Léo Jardim no gol, lateral direito Paulo Henrique, zagueiros Carlos Cuesta e Lucas Freitas, lembrando que o Robert Renan está no protocolo de concussão. Então, por esse motivo, ele vai ficar 5 dias fora a partir da lesão. Ou seja, o jogo Flamengo e Vasco foi no domingo. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira ele vai estar liberado para poder realizar as suas atividades. Então, ele está fora desse jogo e retorna contra o Cruzeiro, que é também pelo Campeonato Brasileiro no sábado. E vamos lá, então. Cuesta, Lucas Freitas e Pumita. Volantes, Hugo Moura e também o Barros. Armando jogada, Felipe Coutinho. Pela ponta direita, Andrés Gomes. Pela ponta esquerda, Nuno Moreira, possivelmente. Tem ali a dúvida se vai ser o Nuno Moreira ou até mesmo o DVD. E aí, na frente, o Pirata Pablo Verratti. Essa é a provável escalação da equipe do Vasco da Gama. Já a equipe do Bahia, do técnico Rogério Ceni, deve vir a campo com o Ronaldo. Tem uma dúvida ali na lateral direita se vai ser o Santi Arias ou o Gilberto. Zagueiros, o Ramos Mingo e Gabriel Xavier. Lateral esquerdo, Luciano Juba. Como volantes, vai ter o Acevedo, Jean Lucas e armando jogada, Everton Ribeiro. Aí tem a dúvida ali se vai ser pela ponta direita, se vai ser o Michel Araújo, jogador com passagem pela equipe do São Paulo, pela equipe também do Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Aí tem a dúvida com 2 nomes, o Cauli ou o Kaique. Pensando em velocidade, eu imagino o Kaique. Pensando em mais criação no meio de campo, Michel Araújo, né? Mas vamos ver aí como que o Rogério Ceni vai escalar esta equipe. Aí vem pela ponta esquerda Sanabria, inclusive, olho nesse Sanabria, hein? O argentino é rápido pra caramba, é muito veloz ali e consegue criar muitas jogadas para a equipe do Bahia. E na frente, o camisa número 9, o William José. Essa é a escalação da equipe do Bahia. Lembrando, como eu falei com vocês, agora falar sobre os desfalques por parte do Vasco, né? Tem Ryan suspenso, Lucas Piton com uma lesão na panturrilha, Tietê, lesão na coxa, o Adson, uma fratura na tíbia, Jair rompeu o ligamento do joelho, Thiago Mendes, lesão também na panturrilha e o GB na coxa. E os pendurados, Barros e Paulinho. Então, Barros, fica ligado aí, Barros, se tomar amarelo, vai acabar ficando de fora contra o Cruzeiro. Já o Bahia tem o Eric, volante, né, que passou pelo Atlético Paranaense fora, Juan Pablo, Caio Alexandre e Canu, todos na transição, o David Duarte, João Paulo e Eric Puga no departamento médico, e os pendurados tem o João Paulo, Santi Arias, Luciano Juba, Nicolás Acevedo, que inclusive é titular, Jean Lucas e o William José. O juiz da partida vai ser João Vitor Gobi. Para quem não sabe, ele foi o responsável por uma polêmica gigantesca naquele Vasco e Bahia, que foi a expulsão do David. O David levantou um pouquinho o braço, mas não teria pegado, por exemplo, não teria pego, na verdade, o cotovelo do David.
e acabou que o juiz, mesmo assim, deu cartão vermelho. O Vasco foi muito prejudicado. Tomara que não tenha nenhum erro por conta do árbitro da partida. Você está confiante na vitória? Sim ou não? Quero saber a sua opinião. Coloca nos comentários que eu vou estar lendo geral. Peço a você que deixe o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder o conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!